Muito boa noite a todas e todos. Nós somos a RS Educação, atuamos na área de cursos de pós-graduação, cursos livres, sobretudo na área de educação, saúde e serviço social. Nesta noite, temos aqui uma palestra pública com a terapeuta sistêmica Viviane Varandas, que vai estar trabalhando conosco as ideias de constelação sistêmica familiar. O tema é o que é constelação familiar. A Viviane ela disponibilizou que este vídeo fosse gravado, mas de toda forma, estou aqui abrindo a voz para que todos possam, se alguém discordar, se pronunciar agora desta gravação. Eu concordo. Ah, perfeito. Como não há pessoas que discordem, então podemos começar a palestra. E você que está aqui no Instagram vendo a gente em algum momento, saiba que este vídeo foi gravado no dia 18 de agosto de 2020, né? Você que está aqui em 2021, 2025 ou algum outro momento, saiba que a data que ele foi gravado estávamos na quarentena, né? E a terapeuta Viviane teve o tempo para estar conosco aqui, para que a gente pudesse fazer essa apresentação. A Viviane também, oportunamente, vai estar conosco em diversos cursos que estão aqui na nossa descrição, né? Cursos, atividades, e estaremos aqui marcando tudo que houver de novidades sobre a atividade dela, né? Com a RS ou fora da RS, né, nas mídias sociais. Mantenha um contato conosco, @rs.educacão, no Instagram, RS. Obrigado pela sua participação. Você pode começar, fica à vontade. Bom, primeiro é uma delícia poder estar aqui e ver rostinhos assim familiares, dá um conforto. A gente encontrar pessoas queridas e também conhecer e ver o interesse de pessoas novas, né, que eu pessoalmente não conheço, se interessando pelo tema. Primeiro, obrigada, Sérgio, RS, pela oportunidade de trazer esse tema que está tão em evidência, né? Acho que a maioria das pessoas escutam falar sobre constelação, já fizeram, tem amigos que já fizeram, então é um tema que, principalmente agora na quarentena, eu vi crescer muito. E não à toa também foi o momento que, de fato, eu mais consegui trabalhar e me dedicar a essa atividade. Então, acho que não teve momento mais oportuno. Então, assim, para começar, qual que é a proposta de hoje, né? O que a gente pensou? Em dar uma visão básica sobre o que é a constelação e sobre como ela pode trazer benefícios para a gente. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre a terapia, como ela acontece, como ela trabalha, mas não dá para a gente entrar a fundo no que ela traz ou como ela funciona. Claro que eu vou trazer informações e já pensamentos, né, de como essa terapia funciona, que já dá para a gente ter uma clara ideia. Mas depois, qualquer dúvida mais específica, a gente pode conversar à parte ou vocês mandarem perguntas, tá? Então, vamos lá. Eu imagino, né, e eu montei esse material imaginando que as pessoas não tivessem muito conhecimento sobre o que é a constelação, de onde ela surgiu, né, e por que ela está tão em evidência. Então, constelação familiar, o primeiro ponto, ela não tem vínculo com religião, ela não é mística, ela não tem a ver com espiritismo, nada do tipo. E se tem, às vezes, esse tipo de percepção ou de impressão, porque se trabalha com representantes nos grupos, onde essas pessoas trazem sentimentos e sensações que têm a ver com alinhamento de energia, percepção de sentimentos e tudo mais. Então, isso depois eu até explico na palestra o que é exatamente, por que isso acontece, mas é importantíssimo ressaltar que ela não tem nenhum vínculo com religião nenhuma. Tá? Então, ela é um método terapêutico que foi desenvolvido por um alemão
que é o Bert Hellinger. Tem muita informação sobre ele. Eu até trouxe aqui a capa da autobiografia para vocês verem o rostinho dele. Ele faleceu ano passado, com 92 ou 93 anos, então ele foi o responsável por desenvolver essa metodologia. Então, ele era um estudioso, ele era psicanalista, um estudioso de filosofia, teologia, pedagogia, então ele tinha um conhecimento muito amplo, que ele acabou trazendo e compilando muitos conhecimentos com as vivências que ele teve por muito tempo na África, trabalhando como mediador de conflitos com tribos zulus. Enfim, ele era uma pessoa que vivenciava muito a mediação de conflitos e, através de toda a experiência dele em diversas áreas, ele pôde montar, desenvolver essa metodologia. Então, a constelação, ela é um método terapêutico, inclusive, ela passou a ser reconhecida, acho que o ano passado ou retrasado, pelo SUS, como uma terapia complementar, e também passa a ganhar muita força e reconhecida dentro da OAB. Já existem cursos para direito sistêmico, né? Então tem muitos advogados estudando constelação sistêmica para entender e atuar melhor dentro do direito. E aí vocês vão entender por quê. Tá? Também o que a gente tem hoje são muitos médicos também formados em constelação. É muito interessante até que tenha sido um médico, o Dr. Roberto Bertatti, que tenha colocado muita força e tenha se empenhado muito para que fosse reconhecida como uma prática complementar, uma terapia complementar pelo SUS. E ele é formado, foi uma das primeiras pessoas formadas aí há mais de 10, 15 anos no Brasil, diretamente pelo Bert Hellinger. Então, estou contando um pouquinho para vocês da origem da terapia, e aí eu vou passar um pouco como é realizada uma sessão de constelação. Então, o que acontece? A constelação existe por quê? Porque a pessoa traz para o constelador um desconforto, um problema ou um sintoma. Eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou triste, eu estou com depressão, ou eu tenho problemas de relacionamento com o meu filho, ou meu filho é dependente químico, ou eu quero entender como lidar com isso. Ou seja, você precisa trazer um tema para ser constelado, para ser analisado. E aí, o terapeuta, junto com uma pessoa, e dependendo da circunstância, decide se é uma sessão individual ou em grupo, se vai ser presencial ou online, né? Ou se a gente vai trabalhar com representantes, que são pessoas que não se conhecem, que fazem parte ali de um grupo e entram como representantes das pessoas dentro da análise. Tá? E aí, por que eu estou falando de pessoas ou de bonequinhos? O que isso tem a ver, né? Então, o que acontece? A constelação sistêmica familiar, ou constelação familiar, ou terapia sistêmica, a gente está falando da mesma coisa, tá? Que aí começam a ter alguns nomes. Ela considera, na sua essência, que fazemos parte de um sistema. Portanto, em toda constelação familiar, a gente vai olhar não só para o indivíduo, mas para o sistema em que ele está inserido. Né, na família, olhar a relação dele com a família e entender a partir daí de onde pode estar surgindo alguns bloqueios para o fluir da vida, algo que esteja em desarmonia e pode estar influenciando no problema que ele traz. Então, o que a gente diz em constelação, né? Tem muito forte, essa é uma grande premissa. Tudo aquilo que nós expressamos nas nossas relações é consequência do aprendizado e das atitudes da minha família. Ou seja, a gente começa a enxergar o mundo pela lente dos nossos pais ou das pessoas que são ali os nossos tutores na infância. Portanto, eu não consigo olhar para um indivíduo sem entender a relação dele com a família dele, tá? E aí, família, a gente está falando de pai, mãe, avô, tio, enfim.
de uma família que a gente pode olhar num contexto menor e pode ir ampliando dependendo aí das relações. E fica muito claro, é muito evidente, parece até um pouco clichê, mas quando a gente está realmente numa sessão de constelação, a gente vê o quanto o que acontece com um integrante num grupo afeta um outro indivíduo, mesmo sem você ter consciência. Tá? E a gente também olha para o sistema porque consideramos que cada membro do sistema é uma peça importante. E a forma como esses membros atuam, os traumas que eles viveram, os valores, os comportamentos, os compromissos, influenciam todos que pertencem à família, mesmo em gerações posteriores. O que eu quero dizer? Existe uma alma grupal. Toda família tem uma alma. Se a gente for perceber, toda família tem um jeito, uma forma de olhar para as coisas, que acabam sendo, às vezes, hábitos e repetições. Né? Enquanto as famílias, a gente não tem aquela família de mulheres fortes, né? De mulheres que gostam de ter o controle, ou de mulheres, né, que não se casam, ou de mulheres que falam, aqui na minha família somos assim, as mulheres todas que se casam e separam. Ou todos os homens da nossa família têm um problema financeiro, ninguém consegue ganhar dinheiro. Então, assim, não é só a alma familiar que é para alguma coisa ou para alguma situação ruim, mas eu estou dando exemplos, às vezes, de como fica evidente que existe uma alma familiar, né? Existe uma repetição, um hábito. E tudo isso eu estou contando para dizer o quanto é importante, nessa análise, a gente olhar para a gente dentro de um sistema. Por quê? Porque para um sistema, para essa alma grupal que acolhe a gente, que é o nosso clã, que dá para a gente esse senso de pertencimento, o que o Bert colocou e estruturou foi tudo o que ele observou aí com mais de 20, 30 anos de trabalho, direcionado para a constelação, é que as famílias e os indivíduos fluem na vida, conseguem evoluir, né, passar pelos obstáculos, quando a gente olha para o indivíduo e para o sistema em 3 grandes dimensões, que são as leis sistêmicas. Né? Tem gente que gosta de chamar de lei sistêmica, de ordens do amor, porque é isso, né? Se eu tenho essas 3 grandes áreas em equilíbrio, o amor flui, eu consigo passar pelos obstáculos e evoluir, porque esse é o nosso grande objetivo aqui, né, nessa Terra, nesse planeta, nessa vivência, nesse momento, que é evoluir, porque problema todo mundo tem, situações desafiadoras sempre teremos, não existe uma única pessoa, uma única família que não tenha algo para evoluir. Então, o que eu acho muito interessante é que o Bert Hellinger traz que essas 3 leis, elas existem, como existe a lei da gravidade. Querendo ou não, elas existem, e elas são amorais. Ou seja, não importa se a pessoa é boa ou ruim na família, o que existe são leis que o indivíduo deveria cumprir ou tentar se colocar em harmonia para a vida dele fluir. Então, a primeira lei, e, gente, quando eu começo a falar dessas leis, passa um filme na cabeça de todo mundo. Não existe ninguém que, depois que conhece essas 3 leis que regem uma ordem familiar mais fluida, não se encaixa, ou não se perceba, ou perceba algum integrante da família dentro desse contexto. Então, o Bert fala que elas têm a mesma importância, né? Não é porque pertencimento está aqui que ele é mais importante, mas o pertencimento é uma lei sistêmica na qual a gente deve se olhar e entender se aquele problema ou aquela situação que eu estou vivendo tem a ver com a lei do pertencimento. Para explicar a lei do pertencimento, é mais fácil eu trazer exemplos de exclusão. E a gente vê o quanto, dentro da família, a gente excluir algum membro
pode impactar na minha vida, ou na vida do meu filho, ou na vida de alguém que faz parte daquela família. Então, assim, gente, eu vou trazer poucos exemplos de cada uma, porque, assim, tem uma infinidade, eu poderia ficar falando 1 hora de cada uma. Mas, por exemplo, o pertencimento fica muito, muito claro, às vezes, quando a gente vê algumas famílias de pais separados, ou não, mas que, e aí, gente, com todo o respeito do mundo, tá? Onde a mulher diz, às vezes, para a criança, né, você não tem pai. Né? Ou seu pai não vale nada, ele não liga para você, ele não paga pensão, ele não ajuda em nada. E isso é uma fala muito comum, porque na maioria das vezes, e eu estou trazendo as mulheres, porque os filhos ficam com as mães, tá? E às vezes existe esse tipo de fala. O que acontece na cabeça da criança? Você está excluindo os 50% dela. Por quê? Porque um filho é 50% pai e 50% mãe. Você querendo ou não, é assim. Então, quando você fala, seu pai não vale nada, o seu pai é um bêbado, enfim, o seu pai é um drogado, não deixa, às vezes, de ser verdade. Mas para a criança, você está excluindo alguém do sistema dela. E ela se sente enfraquecido, porque é como se dissesse, você é o resultado também dessa pessoa que não vale nada. E que não liga para você, e que não te reconhece, né? Ou a mãe simplesmente não vai atrás do pai, não quer pôr o nome do pai na certidão de nascimento, enfim, ou o pai realmente não quis registrar, mas de fato existe um pai, sendo quem ele é. Você negar o masculino para uma pessoa, você está negando 50%. E isso é um ato de exclusão, né? Ou seja, está se violando uma lei do pertencimento. E daí, se eu fizer isso? Ok, você pode fazer, tudo pode, mas vão ter consequências de bloqueio na vida dessa pessoa que não tem o pai, mesmo que ele não seja tão próximo, não seja aquele pai sonhado, né? Aquele pai idealizado. E aí, assim, percebam a diferença que faz para uma criança quando, de fato, você diz, você tem um pai com as limitações que pertencem a ele, mas ele foi a pessoa, naquele momento, que eu escolhi para ter uma relação. E você é fruto dessa relação. Ponto. Então, acho que fica muito evidente que dar o lugar, dar o pertencimento, reconhecer que aquela pessoa existe no sistema, não significa que você tem que concordar com o modo de vida daquela pessoa. Mas para a criança é muito importante reconhecer, né, e trazer esse pertencimento do masculino, porque todo mundo precisou de um masculino e de um feminino para nascer. E o impacto de dizer você não tem um pai, ou dentro de casa o seu pai não vale nada, ele é um bêbado, isso e aquilo, enfraquece a pessoa. Então, assim, eu estou citando um exemplo de exclusão, mas existem muitos outros, né? Então, de repente, tem família que tem uma pessoa que tem um problema mental ou psicológico, e que simplesmente as pessoas ignoram isso, porque tem um pouco de medo desse destino, é como se fosse uma exclusão velada, sabe? Então, tem muitos tipos de exclusão e as suas consequências, aí depende do nível de exclusão e de como isso foi sendo conduzido ao longo do tempo. Então, pertencimento é uma lei muito importante, a gente pode olhar para isso e ver em que momento, ou se existe algum desequilíbrio. A segunda é a lei da ordem, e aí é onde o negócio pega também. Por quê? Eu, por exemplo, é onde eu mais me vi com muitos desafios para eu ultrapassar e sentir os benefícios e o fluir da vida na minha vida, especificamente no momento mais recente, né, já de adulta, mulher, mãe e tal. Então, a lei da ordem, o que ela preza, o que ela traz para a gente, que olhar que ela traz? Existe uma ordem natural das coisas, que é para o fluir da vida. Então, existem os pais,
Os pais dão para os filhos, e os filhos dão para os seus filhos, e assim a gente tem um ciclo de retroalimentação e do fluir da vida, né? E aí, às vezes, algumas coisas começam a se inverter, e a pessoa começa a sentir os efeitos dessa inversão ou desse desajuste na lei da ordem, né? Por quê? Porque existe uma hierarquia, né? Pais, filhos, os filhos dos filhos, avós, etc. E por que eu estou falando de hierarquia? Porque, às vezes, a gente vê uma inversão, e não que essa inversão seja consciente. Na maioria das vezes, é um desajuste inconsciente. Então, um exemplo de desequilíbrio nessa lei da ordem, às vezes, é quando os filhos se colocam grandes demais. E, às vezes, isso acontece por amor, tá? Às vezes, o pai tem um destino, alguma situação muito difícil, e o filho inconscientemente se coloca junto do pai para carregar aquele peso, aquele trauma. E isso coloca ele como cuidador emocional do pai. E o filho nunca vai conseguir suprir isso. E isso começa a ficar pesado. E você começa a sentir desarmonias na sua vida por esse, talvez, tipo de situação. E aí, às vezes, algumas pessoas me falam, mas meus pais ficam mais velhos, né? E os filhos precisam cuidar dos pais. Sim, precisam cuidar dos pais, quando eles já não podem cuidar de si próprio. E uma outra coisa é eu querer me colocar acima dos meus pais, e que muitas vezes acontece, né? De repente eu ajudo os meus pais, e porque eu ajudo os meus pais, eu decido onde vamos comer, o que vamos comer, que dia que vamos sair, para onde vamos, e começa a desrespeitar totalmente a opinião deles. E você se coloca aí como pai dos seus pais em todos os sentidos. Pode acontecer? Pode, acontece muito, porque é uma linha muito tênue, né, de você equilibrar. E, às vezes, isso também traz desarmonias. Um outro exemplo que eu gosto bastante de dar na lei da ordem é, de repente, uma mãe, né, que se separa, ou fica viúva, ou filho adolescente, ou jovem, e aquele filho, sendo homem ou mulher, se coloca no lugar do pai, como provedor e responsável financeiro e emocional pela condução de toda a família. Acontece muito. Só que isso, futuramente, vai trazer grandes barreiras para essa pessoa que se colocou nessa posição e se colocou por amor, gente. Na maioria das vezes é por amor. Quando ele tiver que formar uma nova família, né, pensa como que vai ser a relação dele com a esposa dele, quando ele vai formar a família dele, né, e deixar a família de origem. Vai ser muito complicado. Então, assim, realmente precisa se olhar para isso através da terapia e entender como a pessoa pode lidar com essa situação, mas ela entender o lugar dela dentro dessa família, né, o lugar na hierarquia. E uma terceira ordem que o Bert traz é a lei do equilíbrio, que é fundamental, principalmente na relação entre parceiros, uma relação amorosa. Por quê? Porque a ordem, né, e ela existe uma hierarquia na relação de pais e filhos, né, e de avós, enfim. Numa relação amorosa, né, precisa existir a lei do equilíbrio. Ou seja, quando a mulher se coloca forte demais, ou o homem forte demais, e esse forte tem várias derivações, realmente há um desequilíbrio e tende com que o relacionamento tenha muitos problemas, né, e a pessoa vai levando isso de uma forma que traz muitos conflitos, muita dor, ou até a separação também por essas razões, tá? Então, o que acontece às vezes, né? A mulher passa a ganhar mais do que o homem e num comportamento passa a desvalorizar a presença, né, ou o papel desse homem dentro de casa, e vice-versa, né? Um homem
é bastante dominador e que é o provedor e que a mulher não trabalha fora e ele se comporta e tem atitudes que desvalorizam a contribuição dela para a família. Então, a balança dessa ordem aqui do equilíbrio, ela está muito na consciência e nos valores do casal, porque um membro pode ganhar mais do que o outro, mas ainda assim eles se entendem e valorizam a contribuição de cada um para a família. Então, eu acho que essa lei fica muito clara também quando um dá demais e o outro não valoriza ou não está pronto para receber, né? Ou seja, amor, seja carinho, seja atenção, ou seja, um desequilíbrio na parte também financeira, e também um desequilíbrio de valores de vida, né? Onde um vê o casamento como um projeto de vida, né? O valor da família é muito importante, e o outro olha para o casamento como uma fase, um processo que eu posso fazer e desfazer como eu troco de roupa, né? Então, assim, você percebe claramente, às vezes dentro de um casal, onde estão os problemas e eles são bastante focados, às vezes, nessa relação de equilíbrio, tá? Então, assim, a constelação familiar, seja qual for o tema, ela sempre vai passar por essas três leis, né? Essas três ordens sistêmicas que a gente fala, com a variação e a história de cada um, tá? Então, assim, o objetivo da terapia, o objetivo da constelação, no final da sessão, é sempre trazer consciência para o que não está harmonizado na sua situação perante aquele sistema, perante aquele problema que você traz para ser olhado. E ela tem o objetivo, então, de trazer consciência e encaminhar o cliente para a harmonização. O que isso quer dizer? Trazer consciência para o problema e encaminhar para a harmonização é você trabalhar aceitação. E a aceitação é muito diferente de concordância ou de acomodação. É a gente muito mais, às vezes, sair de um papel de vítima ou de espectador daquele problema, como se você não tivesse nada a ver com aquilo, e aceitar que aquilo aconteceu ou que aquilo acontece. E qual que é o meu papel dentro dessa situação. Então, dentro de uma sessão, se a gente vai encaminhar para a harmonização, a gente fatalmente vai ter que passar pelo processo de aceitação. Um outro processo é um processo de gratidão. E aí, gente, a palavra de gratidão foi perdendo um pouco, foi sendo esvaziada ao longo do tempo, né? Eu tenho uma grande amiga que fala, todo mundo agora nem fala mais obrigado, fala gratidão. Nenhum problema com isso, mas gratidão no sentido mais profundo aí do que a palavra pode significar, tem a ver com reconhecimento. E reconhecimento do que veio antes, né? Seja o que for. Tudo o que veio antes foi para construir o que somos agora. E quando a gente olha para isso e olha com gratidão, a gente vê que a gente pode tirar força daquilo que aconteceu. E às vezes, gente, parece bobagem, né? Mas a gratidão, / reconhecimento, tem tanta importância no fluir da vida, porque às vezes acontece até de pessoas que procuram a constelação, de pessoas que moram em outros países, ou que mudaram de emprego, mudaram de carreira, e fala, putz, não vai para frente, eu não sei o que acontece, nada flui e tal. E às vezes você identifica naquela pessoa que falta, né? Tem uma ausência de gratidão, de reconhecimento pelo que veio antes, seja pelo que a família construiu antes, seja pelo trabalho que teve antes, seja pelo país que morava antes. Então, né, muita gente que muda do Brasil, vai para outro lugar e fala, o país é um horror, é ridículo, eu tenho vergonha de falar que sou brasileiro, eu não gosto de lá, pretendo nunca mais voltar. Todo mundo pode dar opinião e sentir o que quiser, mas esse sentimento de negação de algo que é,
em algum momento ele pode criar uma barreira. Você não precisa achar que o Brasil é maravilhoso, etc., mas ele é a sua pátria. Você nasceu ali e você é brasileiro. Então, assim, você negar alguma coisa que é como tirar seu chão, tirar a sua raiz, entendeu? Então, assim, tem essa questão do reconhecimento que pode ser trabalhada de diferentes maneiras e nuances. Às vezes uma pessoa que cresceu muito na vida, tem uma família super humilde e que simplesmente não reconhece a família, exclui, né? Tenho vergonha de dizer que faço parte dessa família. Ela pode fazer? Pode, gente, tudo pode, mas tudo tem consequência. Por quê? Porque essas leis existem para ajudar, para nos ajudar a fluir. E eu acho que depois que a gente conversa um pouco delas, a gente olha e fala, poxa, e não é que faz sentido tudo isso? Né? Então, a constelação, eu acho uma terapia muito, muito interessante, bastante intensa, para se realizar e colher os benefícios de uma constelação, se exige, sim, do cliente uma. Não é que se exige, não é bem essa palavra, mas a pessoa pode colher melhor os benefícios de uma constelação quando, de fato, ela se coloca numa sessão de constelação mais aberta para sentir do que para julgar. E por que eu estou colocando isso? Porque em todas as sessões de constelação, eu começo com uma meditação, com uma abertura, né, para a pessoa ter esse estado de presença e tentar sair um pouco do mental e ir para o sentimento. Por quê? Porque sempre existe julgamento, e julgamento principalmente do que sentimos. Então as pessoas falam, mas eu vou falar que eu tenho raiva da minha mãe? Não vou falar, né? Vou falar que a minha relação é boa. Ou seja, se está vindo raiva, é raiva. Se está vindo ódio, é ódio. De onde vem esse ódio? Por que que tem esse ódio? Não é legal sentir ódio. Vamos ver como que a gente pode encaminhar para isso. Né? Então, eu tenho, enfim, inveja. Eu sinto inveja do meu irmão. Não sei. Então, a gente tem que acolher também o que vem, né, sem julgamento até dos nossos sentimentos. Se de fato realmente a pessoa quer, através da constelação, criar uma consciência para evoluir. Uma sessão de constelação, ela pode acontecer, como eu falei, individual ou em grupo. O que muda é a experiência, aonde a gente vai chegar é o lugar que a gente precisa chegar, né, como resposta. Não é algo que acontece toda semana, como uma terapia mais tradicional, e aí cada cliente tem o seu tempo, né, de voltar a falar sobre aquele tema, ou se a pessoa quiser constelar uma outra situação, porque cada constelação é para uma situação específica, né? Então, acho que é um pouco dessa ideia inicial que eu gostaria de dar sobre a constelação e os benefícios que ela pode trazer para a gente. E aí, Sérgio, acho que a gente pode olhar um pouco para as perguntas, abrir um pouco para o pessoal. As pessoas estão fascinadas pela sua fala e pelo que eu Que legal. observei aqui, não houveram questões até então. No entanto, vamos então agora primeiro agradecer aí a sua fala. Foram 30 minutos bem intensos e todo mundo, eu pelo menos estou olhando aqui como que eu me encaixava nas leis sistêmicas aqui, do pertencimento, ordem e equilíbrio, eu imagino que os demais também. Alguém tem alguma questão, gente? Se não tiver, eu mesmo vou fazer vou tomar a liberdade de estar com o microfone na mão para fazer a primeira questão. Bom, Viviane, eu fiquei muito curioso com relação como esse processo ele consegue ser sintético, né? São 3 grandes áreas, por assim dizer, e trabalhando, me parece que a dor, né, o que o cliente vai levar até você, vai estar mais ou menos conectado a uma ou duas ou as 3 áreas que você bem coloca aqui, tem essa impressão. Então, imagino eu que a primeira parte da coisa é realmente identificar, né, e depois trabalhar. Então, nesse sentido, o que você dá de exemplo para a gente do timing, do tempo de um tratamento ou de um acompanhamento? Como é que é isso, mais ou menos?
Então, a constelação, todo mundo que faz fala depois, nossa, eu saí até meio torto da sessão, tá? Então, ela não é algo para se fazer toda semana, como eu mencionei, ela acontece no tempo do cliente. Então, não existe uma programação de constelação. E no meu ponto de vista específico, fazer toda semana não faz sentido, porque ela é tão intensa, ela mexe tanto com as emoções que você precisa ficar um tempo pensando sobre aquilo, digerindo, observando a sua postura com relação às suas atitudes, a atitude do outro, como ele reage quando você muda a sua postura. Então, não é uma programação, não existe uma programação como na terapia. O que acontece muito são pessoas que já fazem terapia, me procuram para fazer uma sessão de constelação e continuam na sua terapia, e inclusive levam depois para o terapeuta coisas que foram discutidas. Por quê? Porque a constelação, ela é emoção e sentimento. Diferente de uma terapia, onde você usa muito mais a linguagem, tem um outro ritmo, o processo, né, de autoconhecimento. Então, ela é muito emocional. Então, não dá para toda semana você quase ter um choque emocional com a constelação, né, um choque bom, mas é bem diferente. Não existe um programa tipo de tratamento como é, né, a terapia mais convencional. Muito obrigado. Já Imagina. pegando, então, as questões aqui, nós temos aqui, deixa eu pegar da questão mais antiga para a mais próxima. Perfeito. A Jaqueline falou que já está indo para a quarta sessão de constelação. Uhum, Constelou temas da vida profissional, sentidos, imagino eu, e do relacionamento. E uhum. percebo que meu companheiro, mesmo eu explicando sobre a constelação, acho que ainda não tomou consciência totalmente sobre a constelação. Eu paro, explico, mas percebo que a relação acaba repetindo alguns padrões ainda. Outra questão, demora quanto tempo para colhermos as mudanças? Pode demorar anos se a pessoa permanece no nosso campo? Eu acho que vai um Uhum. pouco alinhado com a minha questão, né, Zê? Sim, primeiro que assim, a Jaqueline trouxe um tema muito interessante que eu acho legal, porque assim, a constelação, ela é sempre para mim, né? É sempre eu vou tratar algo que está me incomodando. Então, quando eu vou com a expectativa de que o outro mude, é muito frustrante, porque ele pode ou não mudar. Por quê? Porque ele pode reagir de uma forma positiva, como eu estou me posicionando, ou ele pode continuar do mesmo jeito. Então, a constelação é para criar recursos para que eu possa lidar com aquela situação. Num caso de relacionamento, criando aí repertório, criando consciência se aquele relacionamento é para mim ou não. Então, assim, eu já tive casos de pessoas que me procuraram querendo constelar o namorado. Ou seja, eu quero que ele seja diferente, eu quero que ele preste atenção em mim. Falei, desculpa, não dá. Não é, a constelação não pode prometer isso. Né? O que ela promete, o que ela trabalha é criar consciência sobre qual é o meu papel dentro dessa relação, por que talvez isso esteja acontecendo, e a partir daí eu buscar a minha mudança de postura. Então, acho que isso é fundamental. Muito obrigada, Jaqueline, pela pergunta. Né? Foi essencial. É a mesma coisa. Falar, eu tenho problemas com a minha mãe, eu queria que ela me tratasse assim, assado, cozido. Desculpa, ela pode mudar? Pode. Vai ser no tempo dela, na evolução dela agora, que a sua postura pode ter uma influência no comportamento dela? Pode. Mas aquilo que é da personalidade da pessoa, dos valores da pessoa, a gente sabe que não vai mudar, né? Em como você enxerga a vida, como você lida com dinheiro, qual é o valor do casamento para você, gente? Desculpa, uma pessoa não vai mudar a personalidade dela. Óbvio que quando a gente fala é uma constelação sistêmica, a gente está falando que o que a gente faz impacta no outro, é verdade, mas buscar uma mudança profunda para atender às nossas expectativas é sair frustrada de uma constelação.
Muito bom, muito bom. A Valéria Toriyama agradece a oportunidade por você compartilhar os conhecimentos. Ai, obrigada, Valéria. Saudade de A, você. Adorei te ver aqui na tela. a Jaqueline também agradece, a Jaqueline Rodrigues Ferreira. A Luciana Izar comenta que, na verdade, constelação é feita para cada situação específica? Essa é a pergunta dela. É feita para uma questão específica. Então, eu vou e falo, eu quero pensar um pouco na minha carreira, eu estou com um problema assim assado. De repente, passa 1 ano, 2 anos, uma outra situação se coloca, é a minha vida financeira, não, é meu casamento, enfim. Né? A gente pode olhar para qualquer área da vida ali. Perfeito. A Giovana Abreu pergunta se é possível você dar alguns exemplos de tipos de bloqueios que podem ocorrer por conta de desarmonia das leis sistêmicas. Tem inúmeros, inúmeros. Eu falei de alguns, daí, de repente, das ordens, mas eu posso colocar um exemplo pessoal que eu gosto de compartilhar. Ele é íntimo, mas ele é muito verdadeiro e intenso, que tem a ver com o processo de adoção da minha filha. Então, tem 2 anos e meio, né, que a Tainá está conosco. Ela foi uma adoção tardia, ela já chegou para a gente, ela com 10 anos de idade. Tudo correu bem, ela é uma criança incrível, a gente se dá muito bem, sem grandes questões relacionadas ao processo de adoção da parte dela. Mas eu tinha sonhos constantes que a mãe biológica dela aparecia e levava ela pela mão. E ela ia feliz e contente. Então, você imagina o que isso significava para mim, né? Esse sonho recorrente, acordava suada, cansada, etc. Então, assim, era alguma coisa que estava me incomodando, eu não conseguia assumir a minha maternidade em função desses pensamentos inconscientes que eu tinha. E aí, enfim, num processo de constelação que eu quis fazer, que era sobre a maternidade, sobre a adoção, eu senti que o que estava bloqueando isso era eu reconhecer o lugar das pessoas que vieram antes, ou seja, a lei do pertencimento e da ordem, que de fato, né, se eu reconheço e aceito que existiu um pai e uma mãe biológico antes de mim e do meu marido, que a vida chegou para Tainá através dessas pessoas, tomo consciência disso e aceito assim como é, né? Que eu não posso ser a mãe biológica dela, eu posso ser a mãe dela, mas existiu uma antes de mim. Isso, gente, entrou para mim de uma forma tão maravilhosa. Eu não vou dizer que é fácil, tá? Durante a constelação eu chorei horrores, parecia que tinha passado um trator em cima de mim e tinha dado ré. Mas depois, sei lá, de 1 mês, 2 meses, aquilo foi internalizando dentro de mim e começou a ser natural. Eu nunca mais tive esse tipo de pesadelo. E uma vez, eu conversando com a Tainá de manhã, a gente deitada na cama, uma olhando para o cabelo da outra e não sei o que e tal, ela me falou alguma coisa sobre a mãe biológica dela. Do tipo, você sabia que a minha genitora tem o cabelo enroladinho igual o meu? Eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu falei, olha, tá, a mamãe precisa te falar uma coisa. Você pode amar as suas 2 mães igualmente, tá? Ela falou, ai, mãe, e respirou aliviada. Ai, que bom. E aí se encerrou o assunto. Então, assim, eu gosto de dar esse depoimento porque ele mostra as nuances da constelação, como eu encontrei um momento de colocar aquilo que eu tinha aprendido, e como a constelação, ela não funciona muito bem quando você sai da constelação e chega para uma outra pessoa e fala, agora, tá vendo, Tainá, eu aceito a sua mãe biológica, assim, assado, cozido, porque ela veio antes, eu vim depois. Não, gente, não é assim.
É você encontrar dentro do seu coração o momento certo de você demonstrar aquilo que você aprendeu de verdade. Então, eu acho que é o exemplo que eu posso dar para vocês, mais concreto, assim, e vivencial de como a constelação pode trabalhar e atuar na vida da pessoa. Nossa, mas eu estava esperando uns exemplos tão simples e você veio com uma profundidade tão grande, Vivi. Isso eu já admiro mais do que já tinha Não, admirado. imagina, gente. Eu estou comentando realmente porque foi algo assim. O que que eu fiz? Eliminei aqueles sonhos e acho que coloquei para minha filha de uma forma muito verdadeira e sincera, do fundo do meu coração, que ela tem permissão para amar nós duas. E fiz isso por amor, porque eu sei que para ela é importante, né? Ela não precisa negar a raiz de onde ela veio para ela me amar. E isso eu aprendi e eu consegui tirar de dentro de mim através de uma constelação. Muito, muito, muito forte, muito legal. Vivi, a Valéria Toriyama fala questiona sobre a aplicabilidade da constelação na área do direito. Ela Uhum. comenta que seria ajudar na mediação de conflitos. Isso. Como que está funcionando no direito? Eu não tenho assim tantos detalhes, mas o que eu vejo e as pessoas que eu conheço que trabalham com direito sistêmico, eles são advogados, né, são formados em consteladores e eles começam a olhar para o cliente de um jeito diferente e começam a ter falas e a conduzir o processo de uma forma que se busque o maior caminho para a harmonização daquele processo. Então, uns exemplos que eu já ouvi é de partilha de herança, né, entre tios e sobrinhos, onde um fala, seu pai nunca fez nada, não sei o que lá, então eu não vou assinar, porque isso, porque aquilo, não sei o que e tal. E aí o advogado vai conduzindo com o cliente principal ali, né, ou com o cliente dele, uma fala ou uma conversa que já direciona para uma solução antes de ir para um desfecho mais complicado. E dentro da medicina também, né, é o médico olhar para o seu paciente de uma forma mais holística e entender, às vezes, doenças psicossomáticas e tudo mais, e entender, às vezes, até num processo de depressão, como trabalhar um pouco a fala com as pessoas. Então, assim, nas duas áreas que eu mais vejo, é direito, medicina, e vem sendo aplicado também na pedagogia, onde os diretores de escola e os professores começam a olhar os alunos também com essa visão sistêmica, né? Entender em que contexto familiar eles estão inseridos, com essas três premissas, de uma forma um pouco mais organizada, e, principalmente, aceitando, às vezes, que a gente não pode fazer tudo e ocupar um lugar que não é nosso, né? Porque às vezes também a gente se coloca como, não, essa criança tem vários problemas, eu vou ser como uma mãe para ela, né? Ou isso e aquilo outro, e a gente acaba colocando aí os pés pelas mãos. Mas nessas três áreas já tem trabalhos bem desenvolvidos e é uma prática super reconhecida pela OAB, enfim, é algo que no direito vem crescendo muito. Muito legal. Inclusive, estamos ajustando, né? A Vivi ter um dia que vai dar um curso um pouco mais, obviamente, mais avançado, né? Porque hoje é só uma palestra pública, que inclusive está gerando material para difusão nessa terapia. E estaremos aqui informando a todos e todas esse curso, que provavelmente será no mês de outubro, né, Vivi? Estamos ajustando aí os detalhes. É isso. É Muito isso bom. aí. Temos aqui a, a Jaqueline agradecendo, a Thaís Ferreira informando que se emociona com essa história, a Uhum. Valéria agradecendo, a Mariane dizendo muita gratidão por compartilhar seus conhecimentos e vivência, que aliás me fez ter ainda mais amor pela adoção, e as pessoas todas aqui agradecendo a sua participação, a palestra, Muito obrigada. participação de 11 pessoas, né? Vivi, as portas da RS Educação estarão sempre abertas para que você possa debater
esse tema e outros aqui. É um orgulho, uma alegria muito grande ter você e valorizando as áreas, valorizando você como pessoa também, que traz para a gente uma história de vida tão envolvente, né? E reitero que essa palestra pública é mais uma palestra pública da RS Educação durante o período da quarentena, essa palestra de número 75. Estamos fazendo desde a última semana de março e pretendemos assim continuar. E agradecemos a participação de todas e todos, né? Gratidão, né? Obrigado. E Vivi, fica à vontade para dar as suas palavras finais. Estará disponível essa palestra no nosso Instagram, rs.educação. Se puderem, vão lá e curtam. E ela deve estar subindo. Então, logo façamos uma pequena edição. Então, muito em breve já estará por lá, tá bom? E a Vivi também queria disponibilizar no seu perfil. Obrigada, Sérgio, obrigada a todo mundo. E eu só queria deixar uma frase bem simples no final, é que nós somos os únicos responsáveis pela nossa evolução. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Fiquei muito feliz de ver rostinhos conhecidos. Obrigada pelas pessoas me prestigiarem. E em breve a gente se encontra. Obrigada. Obrigado, Vivi. Obrigado a todas e todos que participaram. E até logo. Nos vemos por aí. Um abraço. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau.